Oi, minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas espero que você esteja aí de coração aberto para o que a gente vai ministrar hoje. Vocês sabem que a segunda-feira ela foi separada para um momento de motivação, onde você vai receber palavras e direcionamentos que possam te ajudar nessa etapa, nesse caminho que você está prosseguindo, tá bom? Então, o Clube Me, ele tem satisfação e muita alegria em estar servindo vocês, né, com conteúdos que sejam, vamos dizer assim, conteúdos muito relevantes, muito importantes, né? Então, hoje a gente vai tratar a parte 2 do capítulo um, tá? Estou dividindo os capítulos por parte. Geralmente vão ser duas partes por cada capítulo. Nós temos 12 ou 13 capítulos nesse livro, tá? O livro de Charles Capes, que é Fé e Confissão, tá? Esse livro transformou o meu modo de pensar e de agir e de falar. Então, hoje eu lido diferente com as coisas que antes eu não sabia, eu não tinha noção, não tinha ideia de como operar na fé. Por mais que eu orasse, por mais que eu pedisse, por mais que eu jejuasse, por mais que eu me dedicasse ao Senhor, em muitas situações da minha vida eu não tinha resultado, né? E eu entendi o que que eu estava fazendo errado, né? Como é que eu estava agindo de uma maneira a qual eu não tinha resultado. Não tinha. Então, nós vimos lá no capítulo um, parte um. Se você não assistiu, eu peço que você dê uma olhadinha no conteúdo anterior a esse, tá certo? O link está no grupo do WhatsApp, ao qual você está participando, é claro. E nós falamos sobre o seguinte: Deus tratou com Paulo em diversas situações, né? Paulo foi um perseguidor da igreja. Paulo, ele era alguém arrogante, ignorante. E Deus transformou a vida de Paulo, né? Deus tocou Paulo de uma forma diferente. E Paulo foi um dos apóstolos mais importantes, eu gosto de considerar assim, porque ele foi muito humilde no que fez. Ele foi muito humilde no que fez, né? Entendendo a grandeza do Senhor como ele entendeu, compreendendo a palavra de uma forma tão preciosa como ele hoje nos transmite através dos seus evangelhos e das suas cartas. Paulo transmitiu para a gente um pouco e um entendimento sobre fé. Então, ele trouxe até nós uma clareza sobre como atuar na fé. E uma das coisas que me chamou a atenção no primeiro capítulo foi Paulo, ele não conseguia se livrar do espinho na carne. Ele não conseguia fazer com que aquela dor que ele estava sentindo naquele momento, aquele receio de talvez não viver o que era já para estar vivendo, ou seja, não era o tempo ainda de Paulo se manifestar na fé. E a primeira coisa que Jesus falou ao coração de Paulo foi: a minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. Então, o que que Jesus queria dizer com isso? O que que ele queria implantar no coração de Paulo para que ele pudesse entender? Né? Jesus havia feito tudo. Jesus morreu na cruz, Jesus foi crucificado, Jesus foi se fez pobre, ele se fez doente, ele se fez miserável, ele se fez a pessoa, vamos dizer assim, tomou posse de todos os nossos pecados e se lançou na cruz, morreu, ressuscitou e voltou ao Pai. Está sentado à direita do Pai. Então, assim, Jesus já fez tudo isso por nós. Então, o que, que nós estamos esperando? E por que, que as coisas não acontecem? Né? A gente fica esperando, as coisas não acontecem e o tempo vai passando. Então, o que é que você está fazendo de errado? O que é que eu estou fazendo de errado? Que essa fé ela não opera na minha vida e na sua. O que que a gente está falando, né? O que que a gente está proclamando que as coisas paralisam, não acontecem, simplesmente elas criam uma barreira e aquilo não vai para frente. Então eu comecei a refletir. Jesus queria que Paulo entendesse que ele já havia feito tudo. E agora
Era necessário um posicionamento muito convicto de Paulo, de que quem estava com ele era o mais poderoso, era o todo-poderoso, era o vitorioso, era aquele Senhor que venceu. O Senhor venceu todas as batalhas por nós. Ele venceu. E Paulo passou um tempo para entender isso, ele passou um tempo para compreender isso, mas quando ele entendeu, o ministério dele foi tão poderoso que hoje a gente vive reflexo ainda daquilo que Paulo pregava, pregou e deixou para nós como um legado, como um, uma história, né, de fé em operação, de fé em ação. Então, eu separei aqui para vocês 10 pontos, né, que eu entendi como, como verdade, né, para aquilo que significa fé. Então, o que é que significa fé nesse meio, nesse contexto? Vamos primeiro definir o que seria isso, para a gente poder entender como agir em cima disso. Entende? Lembra lá das 3 perguntas, né? O como, o que e o porquê. Então, por que eu ajo pela fé? Eu ajo pela fé porque existe algo muito maior dentro de mim, né? O Espírito Santo opera em mim, ele é poderoso. E essa fé, ela flui de dentro para fora. Então, como você está aí por dentro? Como é que está o seu interior, né? Você tem essa ciência da sua identidade? Perdão, gente, que meu celular está tocando, mas agora eu não posso entender. E essa identidade em você, né? Essa crise de identidade, ela existe. Você sabe de onde você veio, para onde você vai, quem lhe criou, como lhe criou, qual é a sua origem. Então, essas perguntas, elas são muito importantes. E agora, como atuar nisso, né? Vamos entender um pouquinho sobre fé e como atuar nessa fé que é vitoriosa, que tem resultados, né? E é o que Deus tem para nós, é o que Deus tem para fazer acontecer na nossa vida. Então, para a gente não se alongar muito, vamos lá para o primeiro ponto. O primeiro ponto eu coloquei assim: a fé age no agora. Deus já fez tudo. A vontade dele é a sua palavra. Então, Deus age no agora. Deus age no hoje e não no amanhã. Deus fez para você agora. Ele fez hoje, ele já fez. Não tem mais o que ser feito, já está feito. A nova aliança, ela é constituída exatamente por esse momento do já está feito, do pronto. Já está pronto para você usufruir, né? Para você acatar, para você receber. Então, quando você declara que o Senhor Jesus é o Senhor da tua vida, que a palavra dele opera em você, Deus faz por você agora. A providência do Senhor que você precisa é para agora, é para hoje. É o Deus do já e não o Deus do amanhã. Ah, Natália, mas eu estou precisando agora e não chegou. Continua confessando. Continua confessando a palavra. Onde é que está o segredo? Palavra. Esse é o segredo da atuação do agora na sua fé. O que Deus tem é para agora, é para hoje, não é para amanhã. Ele não guardou para você para amanhã, para você viver o melhor. Ele não guardou para. Por que, que o sol nasce toda manhã? A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Então é mais uma oportunidade. Ah, mas a minha vida não anda bem. Aonde é que a sua vida não anda bem? Não anda bem? É no seu emocional, é na sua relação com as pessoas, com a sua família, com seu esposo, com seus filhos. Resolve isso. Você tem todos os dias uma chance de resolver seus problemas, todos os dias. Então não deixa para amanhã, resolve hoje. Você tem alguém para conversar? Tem alguém para falar? Tem alguém para pedir desculpa, para pedir perdão? Tem alguém para que você libere perdão? Tem alguém que você precisa ajudar? Que tem alguém que está ali lhe incomodando, que você precisa se posicionar diante disso? É uma situação familiar ao qual você não tem força, sabe? É o que você precisa fazer hoje para Deus atuar pela fé através da tua vida. Então, eu não sei hoje qual é o seu problema, não sei hoje qual é a sua situação, mas o que eu quero te dizer é que Deus opera hoje. O milagre que Deus tem é para hoje. Amém? Segundo ponto.
A fé é uma lei. Receba pela fé através do Novo Testamento. A nova aliança, ela é pela fé. A antiga aliança eram por obras. O que significa isso? A fé é lei. Vamos tratar no mundo natural. Quando eu não cumpro uma lei no mundo natural, eu sofro consequências com isso. Eu sou julgado, eu sou condenado, eu sou preso, eu perco, né, algumas oportunidades, eu sou separado, né, de conviver com alguns tipos de pessoas. O meu ciclo de amizade ele acaba se tornando um pouco mais restrito, porque as pessoas passam a não confiar mais em mim. Então, quando eu não sigo a lei humana, né, humanamente falando, quando eu, vamos dizer assim, sou ilegal com alguma situação, né, quando eu me posiciono assim, eu sofro consequências. Concorda comigo? Então, no mundo espiritual é a mesma coisa. Se você não tem fé, se você age por si mesmo, entendendo que o que você faz é por pura, vamos dizer assim, talento, né? Por puro dom, por inteligência e por achar que você é extremamente capaz, entenda que você sofre consequências por causa disso. Porque a lei, ela opera também na fé. A fé opera na lei. É uma lei espiritual. Então, se eu não tenho fé, eu sofro consequências com isso. Mas, Natália, eu não consigo acreditar, eu não creio nisso. Eu não consigo compreender que eu oro e as coisas acontecem. Eu peço e o Senhor faz, sabe? Eu consigo compreender, porque muitas vezes existem influências na nossa vida, influências espirituais que atuam na nossa vida para que a gente desacredite da presença do Senhor Jesus, para que a gente desacredite que o Espírito Santo é real, que a gente desacredite que as obras de Deus, elas são inconsistentes. Isso existe e você não tem culpa que isso aconteça com você. Mas eu quero te falar que assim como existe a lei da gravidade que você não vê, a lei da gravidade que é aquela que te puxa para baixo, que faz com que você não fique flutuando, né, aqui na Terra, no planeta Terra, é a mesma coisa a lei da fé. Você não vê, porém ela existe. Ela está atuando, ela está operando. Os anjos estão trabalhando ao nosso favor. Mas por que que tanta coisa acontece para que você não acredite nisso? Porque o inimigo das nossas almas, entenda, Satanás ele não é inimigo de Deus, porque Deus não tem inimigo. Não existe guerra, sabe, contra Deus, porque Deus é todo poderoso, ele detém todo o poder do universo, todo o poder da terra, todo o poder de tudo que você possa imaginar. Então o inimigo ele não tem poder contra Deus. Então por que ele é o inimigo das nossas almas? Porque ele tenta nos paralisar e ele tenta nos fazer entender, né, através da nossa mente, que Deus não existe, que o Senhor não é real, que o Espírito Santo não existe. Então, tudo isso é uma mentira, uma grande mentira, para que você não opere na fé e não tenha resultados em Deus. E Deus não opera no natural, gente. Quem opera no natural sou eu e você. Deus opera no sobrenatural. Então, entenda que Deus vai fazer coisas extraordinárias se você crê pela fé que Ele pode todas as coisas. É através disso que você não vê, que você crê que aquilo que você vai ver vai acontecer. Então, a fé, ela é assim. Ela opera primeiro no ver, primeiro no crer, para depois você conseguir concretizar aquilo que você mentalizou, aquilo que você imaginou, aquilo que você orou e aquilo que você conseguiu enxergar pela fé. É assim que opera a fé. Terceiro ponto, eu já entendi que a fé opera no hoje, que o que Deus tem para mim é hoje. Eu já entendi que a fé é uma lei, e se eu não seguir essa lei, se eu não entender essa lei, eu estou fora dela e eu sofro consequências por causa disso. Terceiro ponto, a fé é como a gravidade, foi exatamente o que eu falei. Mesmo que você não veja, ela está lá. Tá? Então, vou colocar aqui
A fé é como a gravidade. Só para vocês lembrarem. Mesmo sem ver, ela está lá. Ela está lá. Beleza? Ponto 4. A fé não opera na mente. Preste atenção nisso que é muito importante. Não é uma fórmula. Ela é desenvolvida e precisa de empenho. Então, a fé tem um desenvolvimento. Ou seja, ela precisa de um empenho seu para que ela possa acontecer. Lembra que eu falei que muitas vezes a gente mentaliza algo e ora pelaquilo, né? E às vezes aquilo não acontece. Não acontece do jeito que a gente queria e no tempo que a gente queria. Por que que isso acontece? Porque muitas vezes você não está pronto para receber aquilo. Muitas vezes você não está preparado. É como você diz, eu quero um avião e você não sabe pilotar um avião. Você não é piloto. Você não tem as instruções, você não tem o ensinamento, você não tem o direcionamento, você não tem treinamento, você não tem nada para poder pedir algo que você ainda não tem domínio sobre isso e você ainda não consegue entender e compreender. Então, a fé, ela opera no desenvolvimento. Então, não é tudo que eu vou pedir que eu vou ter. Não é tudo que eu vou orar que o Senhor vai fazer. Existe um tempo para todas as coisas, mas o que você não pode fazer é parar e principalmente de se desenvolver na fé. Então vai nas pequenas coisas. Sabe como é que eu ajo? E eu vejo que a fé tem aumentado em mim de acordo com essas pequenas tarefas, essas pequenas metas diárias, né, que eu coloco diante do Senhor. E às vezes, quando eu saio de casa, eu oro e peço, Pai, prepara uma vaga bem especial para mim. Eu quero ficar perto do local onde eu vou me locomover, aonde eu preciso ir. E o Senhor assim faz. E o Senhor assim faz. Tem sempre uma vaga disponível, não importa a hora que eu vá. A gente sabe que muitas vezes o movimento é muito grande e a gente roda, principalmente se for no centro, se você é daqui de Campina Grande ou de qualquer outro lugar. E a gente não encontra vaga, a gente precisa pagar para isso. Então, assim, ele sempre faz isso para mim. É uma coisa tão simples, não é? É uma coisa muito simples. Por que que você pede isso? Para que eu entenda o desenvolvimento da fé. Para que eu entenda que o Senhor começa a operar nas pequenas coisas, nas coisas simples do dia a dia. Senhor, hoje eu quero comer uma pizza. Sabe aquele desejo? Pai, eu queria comer uma pizza hoje. Será que seria possível? Sabe? De repente o Senhor providencia para você. É coisa pequena, gente, coisa simples. Eu queria que a minha filha dissesse que me ama. E de repente ela fala, sabe? São coisas bem pequenas, onde você vai aprendendo e se desenvolvendo através da fé. E é maravilhoso. É novidade de vida você viver assim. É novidade de vida. É uma porção a cada dia. É um pão diário. É o que você tem para cada dia. Ou seja, basta cada dia o seu mal. Então, viva as pequenas coisas com o Senhor. Vá se desenvolvendo nas pequenas coisas pela fé até que você chegue a altos níveis, a níveis de intercessão, onde você ora pelas pessoas e as pessoas são alcançadas, onde você ora pelas pessoas, as pessoas são curadas, onde você ora pelas pessoas, elas são libertas. Ah, como é maravilhoso operar através da fé, crendo que o Senhor é fiel e pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É muito maravilhoso você crer e acreditar que tudo que você passa tem um propósito, tem um motivo, tem uma situação em que Deus vai desenvolver a fé em você. Eu me emociono, gente, de verdade, porque eu vivo isso todos os dias. Então, eu sou muito feliz porque o Senhor me ensinou a desenvolver a minha fé. E hoje eu estou aqui pela fé. Hoje eu estou aqui porque eu sei que aquela pessoa que vai assistir, ela vai ser tocada pelo Espírito Santo, ela vai se desenvolver na fé e ela vai operar na fé. E o Senhor vai fazer infinitamente mais na vida dela. É sobre isso.
Vamos lá. Quinto ponto, leva tempo. Primeiro usamos e depois vemos. Então, uma coisa importante aqui, ó, não é na hora que você quer. Porém, você tem que estar atuando e se desenvolvendo, tá? Você entende que é para hoje, que é para agora. O Senhor pode te surpreender a qualquer momento, mas para você se desenvolver, você leva tempo. Esse tempo, ele precisa ser gasto com o Senhor. Você tem gasto tempo com Ele? Você tem tirado pelo menos uma hora do seu dia para orar? Pelo menos, sei lá, um tempo para você se entregar ao Senhor, entregar a sua vida, entregar a sua casa, a sua família, seus sonhos, seus projetos, entregar aquilo que você tem, sabe? Senhor, é o que eu tenho. Eu estou aqui disponível para o Senhor me ajudar hoje, para o Senhor colocar as pessoas certas, os ambientes certos, para o Senhor preparar o meu dia. Eu estou aqui, Pai, porque eu entendo que o Senhor é único e o único que pode fazer algo por mim. Então, me guarda, me protege, me guia, me direciona, me instrui, me ensina, me educa, me mostra. Então, é assim que você vai se desenvolvendo. Então, muitas vezes vão passar um mês, 2 meses, 3, um ano, anos, e aquilo que você pediu talvez ainda não tenha acontecido por causa do tempo. Porém, você precisa perseverar, confiar e acreditar que na hora certa ele vai chegar. Amém? Sexto ponto, a gente já está concluindo. Ative seu radar. Fique atenta. Mesmo na tempestade, você pode enxergar pela fé. Então, muitas vezes, a gente está em um momento que nós não conseguimos enxergar o que está acontecendo, nem entender, de fato. As coisas dão errado, tudo muito difícil, muito cansado, muito cansativo, difícil de acontecer, muito empecilho, muita barreira, e você consegue, pela fé, através de um radar, né, um rastreamento, mesmo que a nuvem esteja escura, mesmo que a tempestade esteja forte, aquele radar do Senhor vai passar sobre a sua vista e você vai ter clareza da situação, do que fazer, com quem falar, como lidar. A sabedoria do Senhor vai ser sobre você. E você vai conseguir tomar as decisões certas para sair dessa tempestade, dessa situação difícil, desse momento conturbado, vamos dizer assim, dessa situação em que só Deus pode fazer. Então, através da fé, você opera pelo radar. Mesmo que a tempestade esteja forte, mesmo que a nuvem e a fumaça esteja apagando sua vista, ainda assim, Deus vai operar. Amém? Sétimo ponto, não se baseie na fé de ninguém. Então, não queira se basear, não se baseie na fé de ninguém. Sabe por quê? Na fé de alguém, quer dizer. Porque aqui você é único. Você não é igual ao seu irmão. Você não é igual ao seu marido, você não é igual à sua amiga, você não é igual à sua sogra, você não é igual à sua irmã, você é uma pessoa diferente, completamente diferente. Seu DNA, ele não é igual ao de ninguém, você é única e exclusiva. Você é uma peça rara, né? Não vou falar rara, você é uma peça exclusiva. O Senhor te fez e não existe mais ninguém igual a você. Isso é entender identidade. Isso é entender a identidade. Então, você tem a sua melhor versão, a sua melhor forma, a sua melhor estrutura para atuar naquilo que você foi chamado. Então, muitas vezes você olha o testemunho de alguém, você olha a história de alguém, se inspira e quer fazer do mesmo jeito. E você não vai fazer do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque você não vai se basear na fé
de ninguém. Você pode ter aquilo como uma modelagem, né? Você entender, poxa, fulano passou por aquilo. Eu passei também por uma situação parecida. Se ela fez aquilo, eu posso tentar, sim, fazer comigo, porém do meu jeito, da minha forma. Os propósitos são você, é você e o Senhor. É sempre entre você e Ele. Sempre. Sempre entre você e o Senhor. Sabe por quê? Isso vai te ajudar a não cair nas histórias, né? E nos falsos profetas, naquelas pessoas que profetizam sobre a sua vida, falam algo sobre você, mas não entendem nada, não tem relacionamento nenhum. E quando você tem relacionamento com Deus, você vai saber, você vai ter discernimento para compreender se aquilo vem de Deus ou não. Por quê? Porque você tem relacionamento com Ele. E você não se baseia na fé de ninguém. Você tem a sua fé e ela opera de forma individual entre você e Deus. É sempre assim, sempre entre você e o Senhor. Amém? Oitavo, deixa eu baixar aqui para vocês verem um pouquinho, porque pode ser que não veja. Oitavo ponto, não pare de declarar, mesmo que você não acredite e não esteja vendo o resultado ainda. Então, declare, declare o que, Natália? A palavra. Declare a palavra sobre a sua vida. Pegue os salmos, pegue os provérbios, vá ler, compreenda, tente entender, reflita, medite na palavra, declare ela, faça isso, porque só assim, é como se você pudesse, é como se a gente entendesse o seguinte, lembra que eu falei no vídeo anterior, que a gente tem uma boca e dois ouvidos, mas tem algo mais importante ainda, quando você fala, quando sai som da sua boca, existe um ouvido interno, e ele está, sabe, conectado com aquilo que você fala. Então, primeiro você ouve, para depois as coisas começarem a acontecer. Então, é para você que você vai falar, é para o seu interior, é para sua alma, é para que ela entenda que existe algo que domina você, que existe algo que é mais poderoso do que você, e você está depositando a fé nele, e é ele que vai agir através daquilo que você está falando. Então, declarar é poderoso, é revolucionário, não tem palavras. A declaração da fé, ela é poderosa. E o poder de Deus pode ser loucura para alguns, mas para nós que cremos, é poder de Deus. Nono ponto, com palavra, você terá mais fé em Deus, com a palavra em Deus. Mas, se você falar a fé que opera no medo, você não vai estar operando pela palavra, você vai estar operando pelo medo. Então, você precisa falar mais. Eu falo, então fala mais. E o último, que é o 10º ponto, a fé só pode ser transportada pela palavra. Então, existe uma forma dessa fé ser transportada, e ela só pode ser transportada através da palavra. Então, qual é o ponto-chave aqui? De tudo isso que foi falado? A palavra. Então, ela precisa estar em movimento na sua vida para poder acontecer e atuar de forma contínua e que você tenha o hoje, o agora de Deus. Através da fé, você entenda que existem benefícios para isso. Então, se você opera fora da lei da fé, você vai ter prejuízos, você vai atuar de forma insegura e não vai ter os benefícios da fé. Ou seja, mesmo que você creia ou não, ela está lá. Você precisa ter desenvolvimento para poder subir de nível e ir atuando através do conhecimento de Deus. Precisa de tempo para isso. E mesmo que as coisas estejam difíceis, Deus vai te dar um radar sobre a situação, ou seja, a fé ela vai estar lá e ela vai operar. Você não vai se basear pela fé de ninguém, você vai ter a sua própria experiência, declarando a palavra, falando em todo o tempo e transportando através dela. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês.
né? Deixem aí o like, comentem, compartilhem com aquela amiga que está precisando. E é isso. Até mais.